A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui para dar continuidade, às nossas videoaulas. Vamos estar hoje fazendo aqui a prévia da lição de número 2. Como os irmãos bem estão vendo aqui, lição de número 2, prevista para o próximo domingo, dia 9 de outubro de 2022. O título da lição é O Fim Vem. Está aqui, o fim vem. Já vamos aqui ver o nosso texto áureo, que diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Então está aqui o texto áureo, o profeta Ezequiel sendo usado por Deus para ministrar essa palavra, alertando as pessoas acerca do fim, primeiramente ali avisando para Israel, mas a gente já vê que a parte B do versículo, ele fala que o fim vem sobre os 4 cantos da terra, Deus, ele não faz nada sem avisar. Olha só a verdade prática aqui, O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Glória a Deus. Veja essa verdade prática aqui, O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, E nós precisamos, como atalaia de Deus, anunciar, que as coisas estão chegando, que o perigo está aí batendo na porta, Deus, ele vai enviar o seu Filho Jesus para levar a igreja, e aí vai acontecer o que chamamos de grande tribulação, tá certo? E os atalaias precisam avisar as pessoas. A gente vê aqui a leitura que é feita, a leitura diária, que os irmãos gostam de acompanhar durante toda a semana, de segunda a sábado. Acompanha essa leitura. Veja essa ilustração aqui, meus irmãos, que foi colocada, que é uma destruição aqui, uma destruição, Então, o fim vem. Aí a gente já vê aqui a leitura bíblica em classe, ela vai ser feita no livro de Ezequiel, lógico, no capítulo 7, vai do versículo 1 até o versículo de número 10. Bom, a palavra-chave fim, fim, e veja como é interessante aqui essa introdução, em que o autor, aqui o nosso comentarista, ele vai falar a respeito aqui, O que é que ele diz aqui na introdução? O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, A profecia, ela é endereçada ao povo de Israel, e aos seus habitantes, mas tem implicações globais, ou seja, ela atingiria, as nações, a terra, Então, os contemporâneos de Ezequiel, aqui eu acho interessante, eu achei bem interessante aqui essa menção que ele fez aqui. Nós vamos analisar um pouco aqui, a partir daqui, os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de quem? De Ezequiel e Jeremias. Agora vejam o motivo: por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse
templo. Olha só, vamos analisar aqui e vamos ver se não está sendo do mesmo jeito hoje, né? A gente vê aí, né, por exemplo, essas confusões políticas aí que o nosso país está passando, e aí, lógico que nós temos que orar para que o bem prevaleça, mas existe, não vamos aqui ser hipócrita, né? Existe também a vontade de Deus. Se Deus quiser que o mal governe, o mal vai governar. Isso não quer dizer que eu gostaria que o mal governasse. Lógico que eu gosto, né? Eu gostaria, como toda a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, os crentes verdadeiros querem que o bem governe. Mas veja que aqui as pessoas estavam com esse mesmo pensamento, né? Um pensamento de que, não, esse profeta aí está enganado. Deus, ele não vai permitir que os ímpios venham e nos leve, que os ímpios venham nos escravizar de jeito nenhum. Não, esse profeta aí, o Ezequiel, também o tal do Jeremias lá, eles estão enganados. Isso aí não vai acontecer, não. Então, irmãos, isso serve de alerta para nós hoje também, né? Vamos estar atentos, porque se Deus permitir, o mal pode sim voltar ao governo. Mas a nossa oração é que isso não aconteça, né? Não aconteça. Então, a gente vê aqui, os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem as cidades e destruíssem o templo, né? Para eles era impossível isso acontecer, porque jamais Deus iria permitir que os ímpios, né, viessem a fazer uma coisa dessa. Mas se Deus queria julgar a nação, né, Deus é soberano em tudo. Então, aí veja aqui, sobre a profecia. Sobre a profecia tem a introdução, né, o subtópico 1, introdução, dizendo que Ezequiel introduz a profecia com fórmula usual dos profetas de Israel. Ou seja, os profetas de Israel, para eles para que as pessoas vissem a autenticidade, né, da sua profecia, para que as pessoas realmente acreditassem que era de Deus, eles sempre usavam a frase, né? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. No caso aqui, Jeremias, ele usou, né, que uma palavra parecida também, veio a mim, né? Veio a palavra do Senhor a mim. Tem traduções que diz, veio a mim a palavra do Senhor. Então a gente vê aqui, né, o versículo 1 do texto, né, Jeremias falando, veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, não era a palavra dele mesmo, não era ele que estava falando aquilo, né? Mas mesmo assim as pessoas não queriam acreditar. Então, a chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor Jeová, é a marca, né? É a marca aqui, é a marca registrada dos profetas, né? De Javé, dos profetas do nosso Deus. Então, sempre se dizia assim diz o Senhor, para que as pessoas pudessem realmente dar crédito. Então, isso mostra que Deus é a fonte das profecias. Deus é a fonte das profecias. Olha só aqui o que Pedro disse, né? Pedro disse na 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele fala, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então tá aí
Pedro confirmando essa palavra, né? Então, era uma comunicação divina inconfundível, né? Quando o profeta dizia assim, diz o Senhor, as pessoas já entendiam ali que o Senhor iria falar no meio do seu povo, né? Então, fala aqui, né? Diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões, era essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Então, nós vimos aqui a introdução, né? Quando o profeta ele ia começar a profetizar, então ele sempre começava, né, com essas frases de efeito, né, para as pessoas entenderem que Deus estava falando, né, que era o Senhor que estava falando, e as pessoas precisavam se calar, né, para ouvir Deus falar. Em segundo lugar, vem a extensão, né, o versículo 2, na sua parte B. Vamos ver aqui a extensão, né, a expressão hebraica Adama e Israel, né, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Isso indica, o que isso indica? Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Bom, aí fala aqui que mais ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, né? Ninguém pode dizer, né, que esse castigo iria acontecer somente com Jerusalém, né, com os moradores de Jerusalém. Por quê? Porque tem também um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Bom, a gente viu no próprio texto o nosso Deus falando sobre os 4 cantos da terra, né? Então, primeiramente para Israel, né? Porque Israel era o povo de Deus, era o povo que Deus falava. E aí Deus ele anunciou a Israel, mas com um teor universal, né? Com uma palavra em que ele mesmo citou os 4 cantos do mundo. Então isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, o fim vem, sobre os 4 cantos da terra, né? E também aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Vamos ver aqui Isaías 11:12. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra, né? Então está aí essa referência. E também esse aqui de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então está aqui essas referências, 4 cantos da terra, dando a ideia de globalidade, né, de todo o globo, de toda a terra, né? Deus ele fala ali a Israel, mas com um teor global, Então, quando a gente vamos ver aqui quando que isso realmente já aconteceu, vai acontecer, está acontecendo, né? Então, os versículos 3a e 8a, se aparece aqui, 3a, Ezequiel 7:3a. Agora vem o fim sobre, ele fala agora, né? Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti minha ira. Em Apocalipse 7:1 a gente já viu. Mas e depois destas coisas? Então, ele usa no versículo 3,
é usada a expressão agora e no versículo 8 é usada a expressão depois. Então vamos ver o agora. O agora, tá aqui, ó, agora. No versículo 3 é no hebraico atá. Atá quer dizer agora, que ressalta a iminência do fim, né? Que ressalta a iminência do fim, né? É um advérbio que reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa, aqui, assim, né? Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico bar, vir, quer dizer vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho de profecia. Bom, em 4 delas a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem. Versículo 5b. Cadê? Versículo 5b. Assim diz o Senhor, um mal, eis que só mal vem. Então, versículo 5, né? Eis que vem. Aí o versículo 6 diz, eis que vem a tua sentença. Versículo 7. Eis aqui o dia, eis que vem. Né? Então, a gente vê aqui uma profecia na época de Ezequiel, mas com um teor global, né, para Israel e toda a terra, e tem aí os seus tempos, né? Tem aí os seus tempos de cumprimento. Então, a gente pode observar aqui também, ó, no resumo, que a profecia de Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus. Judá e Jerusalém. Toda a terra vai prestar conta também com o nosso Deus, né? Toda a terra vai também precisar prestar conta. O tópico 2 vai falar aqui sobre o fim, né? Aqui sobre o fim. Vamos lá. Sobre o fim. Então, sentido, versículos 2, 3 e 6, a palavra fim, aqui ó, a palavra fim, do hebraico ketz, fim, né, em hebraico, destruição, né, o que quer dizer? Quando essa palavra fim, que é ketz em hebraico, qual que é o sentido dela? É de fim, é de destruição, né? Não é um fim assim de acabou, né? Um final feliz, tá? Parabéns. Não, terminou de construir a sua casa, fim, acabou. Não é nesse sentido. A palavra ketz tem o sentido de destruição, né? De ruína e até de morte, de condenação. Ou ketz, o fim, né? O fim trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento, e por exemplo, Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé, o fim, ou seja, a destruição de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei, né? E eis que os desfarei com a terra. Então, fim ali, a palavra fim usada ali no contexto ali da história do dilúvio, era destruição, né? E a gente ainda vê aqui em Amós 5, 18 a 20, e ainda o Amós 8:2. Vamos ver Amós 8:2. E disse que vês, Amós, e eu disse, 1/6 de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel, chegou a destruição. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Então é nesse sentido, né? Ele aparece 5 vezes no versículo 2 e
3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. Causar impacto, né? Nesses versículos 2, aparece no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 6, com esse sentido, mesmo sentido poético, né? Vem uma leitura ali poética, mas o propósito ali é causar impacto, né? Quando o leitor lê aquela passagem ali, realmente sentir, né? O que está perto. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Então, a leitura poética bíblica, aqui, a leitura poética bíblica se sobressai, não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem, né? Como, por exemplo, salmos e provérbios, né? São muito gostoso de ler, né? Quem não gosta de ler um salmo, de ler um provérbio, é muito bom, né? A gente começa a ler os provérbios ali, a gente vai se aprofundando, pensa que não, está lendo bastante capítulos do livro de provérbios, dos salmos também, só que tem muita coisa ali, então já é uma estratégia, né? Para que o leitor preste mais atenção. Então, um dos objetivos desses juízos é erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Então, volto a lembrar os nossos dias de hoje também, né? Eita, idolatria, né, nessa terra. Então, não vai pelo arrependimento, né? Não quer ir pelo arrependimento, então, olha o que é que Deus precisou fazer. A expressão repetida sobre o fim é o tema do tópico 2 e subtópico 2. Então é o tema, né? Tá aqui a expressão repetida sobre o fim. Então, a repetição das expressões vem o fim vem. Agora vem o fim vem, tal. Parece uma poesia, né? Parece um poema. Eis que veio a tua ruína, tal. Chama a atenção de qualquer leitor, não é verdade? Chama a atenção. Então, talvez a intenção, né? A intenção de Ezequiel, lembra que Ezequiel era um atalaia de Israel, tinha sido causar pânico, né? Talvez, né? Chamar a atenção de qualquer leitor. Agora, talvez a intenção de Ezequiel como atalaia de Israel tenha sido causar pânico no destinatário original, que era Israel. Então, os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés, do pacto do Sinai, ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado de que o juízo, né? Então, o juízo de Deus, o juízo divino era real, e as pessoas não estavam se arrependendo. Então agora Deus iria entrar com juízo, né? Agora a conversa seria outra, como também nos dias de hoje. Deus tem alertado a humanidade, tem falado, tem a igreja tem pregado, tem mostrado, e as pessoas estão nem aí. Veio a pandemia, houve aquela coisa toda com a pandemia, mas as pessoas estavam querendo que a pandemia passasse, não era para se arrepender, né, e buscar o Senhor, era para voltar às festas, né, era para que pudesse de novo se aglomerar, era para que pudesse de novo brincar carnaval, pular carnaval, era que São João, era para que a vida, segundo eles, voltassem ao normal, não era arrependimento, o que é que nós fizemos, né, que Deus possa ter misericórdia, não era isso.
infelizmente não era isso. Então, era assim que Israel iria enfrentar agora, né? Não quis se arrepender, então agora seria caso de vivenciar o castigo de Deus, né? Para entender que Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Deus, ele não se deixa escarnecer. Então, também aqui a repetição da sentença, os versículos 4 e 9 estão repetidos. Versículos 4 e 9 eles são repetidos. Cadê o 4 aqui? Versículo 4: E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, né? Mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e saberás que eu sou o Senhor. O versículo 4 e o versículo 9: E não te pouparei o meu olho. Então, é bem repetido, né? O mesmo versículo repetido. O versículo 4 e o versículo 9, eles estão repetidos. Então, ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Irmãos, olha o que diz aqui Neemias capítulo 1, versículo 3. Aliás, Neemias não, Naum, capítulo 1, versículo 3. Veja aqui, ó. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Mas o Senhor é tardio. Deus é tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se. Glória a Deus. Deus é tardio em irar-se. Cadê aqui? Ó? Deus é tardio em irar-se, mas grande em força. Agora, ao culpado não tem por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Amém? Então, é bem complicado isso aqui, né? Ninguém deve se surpreender com a intensidade do juízo anunciado de antemão. Bom, então, um dos objetivos desse juízo, qual que era o objetivo? Era a erradicação da idolatria. Deus, irmão, eu sei que todo pecado incomoda o Senhor. Todo pecado incomoda o Senhor, mas a tal da idolatria é demais. A idolatria é demais porque é você entender, você saber que Deus é tudo, que tudo provém de Deus, a vida, a morte, tudo pertence a Deus. E a pessoa atribuir, né, adoração, em vez de dar adoração devida ao Senhor, vai atribuir, né, a uma outra coisa que não é Deus. Então, tudo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas é idolatria, e lógico, é um pecado terrível diante de Deus. Deus, ele abomina, Deus, ele não suporta nenhum pecado, mas a tal da idolatria é algo que incomoda muito ao nosso Deus. Então, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento, né? Deus queria curar pelo arrependimento. Olha o que diz aqui, 2 Crônicas, capítulo 36 e o versículo 16. Glória a Deus, não entrou aqui, não vai dar, não deu certo aqui, mas todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição, e lhes é dada a oportunidade de arrependimento, né? Nós precisamos fazer uma aplicação pessoal. Então, todos nós, né? E todos nós, irmãos que estão andando de qualquer jeito, principalmente, a gente vê que a mensagem era para Israel. Hoje a igreja é Israel de hoje. Então, os irmãos que estão andando de qualquer jeito, presta atenção, né? Como atalaia de Deus, nós precisamos falar. O fim vem, o fim de todas as coisas vem. Prestem atenção. E também estender essa mensagem, né? A todos nossos contemporâneos, de que é necessário um arrependimento, porque o fim vem. Então, é uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e
prestaremos contas a Deus pelos nossos pecados, né? Pelos nossos atos. Olha o que diz Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Eu gosto desse versículo. Muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo, né? Tem pessoas que fazem as coisas e continua fazendo e não acontece nada e aí acha que está tudo bem. Mas não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a gente temos que informar aqui, né, que apesar de usar a palavra homem, está incluído também as mulheres, né? Então aqui é no sentido de seres humanos. Então esse versículo aqui também é maravilhoso, né? Eclesiastes 12, versículos, principalmente o versículo 14. Nós vamos ler o 13 também. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, tudo que está encoberto, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tem alguma coisa encoberta? Se é bom, vai ser maravilhoso, né? Quando for descoberto. Agora, se é mal, aí não é tão bom assim, tá bom? Então, é isso, meus amados irmãos. Vamos fechar aqui a coisa, né? Vamos em frente, aqui no tópico 3. Vamos lá, tópico 3. Sobre o inimigo. Já floresceu a vara, versículo 10. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. Então a palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Olha, não parece uma poesia? É lindo, né, de ler, mas veja a profundidade, né? Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ou seja, apesar de todos os avisos do Senhor, apesar de Deus ter avisado, né, das coisas, dos castigos, não houve arrependimento, enfim, foi piorar, né, porque a soberba aumentou. Então agora já, né, ele faz essa analogia, né, já veio a tua ruína, já floresceu a vara, né, não tem mais jeito, né, reverdeceu a soberba, não houve arrependimento. Então agora o que resta agora é realmente o castigo. Então o que essas palavras significam, né? É isso que essas palavras significam. Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável é que considera essa vara como o rei Nabucodonosor, que levando para uma interpretação mais profunda, né? Vamos ver aqui. Então, meus irmãos, Nabucodonosor, né, a vara, Nabucodonosor seria a vara, assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria. E a gente vê também aqui que já havia, né, eles já tinham o exemplo de Samaria, eles já tinham o exemplo do reino do norte, mas mesmo assim estavam com seus corações endurecidos. Então os filhos de Israel, do reino do norte, já tinham passado por isso. Só a gente vê, ver se dá tempo aqui. Por exemplo, segunda Reis 17:3, o que é que diz? Contra ele subiu Salmaneser, rei de Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes, dando presente ao inimigo. Então,
Isaías capítulo 10, versículo 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão, mas nas suas mãos. Então, a gente vê que eles já tinham exemplo, né, irmãos? Eles já tinham os exemplos dos seus irmãos do norte, mas mesmo assim estavam de coração endurecido. Então, da mesma forma, Javé usou o rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor agora estava sendo usado como Azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Em Judá. E aí que tá, né? Então, Jeremias 27:8. O que diz? Porque ele será como a árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então aqui Jeremias já avisando. Aqui o versículo o versículo de 2 Crônicas 36:17, que eu queria ver, esse versículo não está selecionado. Bom, Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Jeová se acende contra a Babilônia. O rei era ímpio, né? Se o próprio povo de Deus não estava obedecendo ao Senhor, quanto mais um rei ímpio, né? Aí Deus também iria cobrar do rei de Babilônia, né? Então, essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam de autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo divino é individual e na eternidade. Aí o castigo, quando se trata de eternidade, aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque não vai ter mais retorno. Glória a Deus. Bom, então, reverdeceu a soberba. Vamos ver aqui a interpretação, segundo aqui o nosso comentarista. Então ele fala que o rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação do castigo, ele foi cruel. Então, segundo Reis 25:7, e os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, né? O rei fez isso, né, com os filhos de Zedequias, coisas que já não estava mais nos planos de Deus, ele já fez por conta própria, né? Vazaram-lhe os olhos de Zedequias, e o ataram, né, com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então já era algo que não estava no contexto daquilo que Deus queria, e aí Deus também iria entrar com providência na vida deste homem, né? Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Jeová se acendeu contra a Babilônia também. Então, essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade, cometem atrocidade, e às vezes, né, isso respinga também contra o povo, né? Então, vamos lá. O rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor é o subtópico 3. Vamos lá, o nome Nabucodonosor, é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabucodonosor Utsur, que significa Nabu protegeu a minha herança. Olha aí, o significado do nome Nabucodonosor. Nabu protegeu a minha herança. O rei tinha um nome de origem acádica, né? Uma antiga língua lá da Mesopotâmia, ou Mesopotâmia, como queiram dizer. Então, Nabu Kudurri Utsur
que significa Nabo proteja minha herança. Então, está aí a forma que mais se aproxima do original. No hebraico é Nabuchadrezzar. Tá? Se fôssemos falar em hebraico, seria Nebuchadrezzar. E aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel, certo? Daí é o significado, né, do nome do rei Nabucodonosor. Então, a forma alternativa é Nabuchadnezzar. A Septuaginta, a tradução lá da Septuaginta, e Joséfo empregam forma grega. E aí na forma grega, Nabucodonosor na forma grega, certo? E ele era filho, Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos. Nabopolassar reinou 21 anos, né, em Babilônia. Então, Nabucodonosor reinou 43 anos, tá certo? Então, e Babilônia, né? Babilônia é também de origem acádica, Babi e Li, ou seja, portão de Deus. Deus com D minúsculo, né? Portal de Deus significa Babilônia, né? Portal de Deus. E no Antigo Testamento hebraico, né? Portal de Deus. Então, o Antigo Testamento hebraico, usa Babel, né? E a Septuaginta usa a forma grega Babilon, ou seja, Babilônia. Então, o nome do país é o mesmo da sua capital, né? O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povo distinto. Eles, no princípio, não era o mesmo povo. Não era o mesmo povo. Então, a palavra Cástido significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoaram o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão, né? Que é para a gente, né, ter uma noção de quem era a Babilônia, né? Como surgiu a Babilônia. Bom, então, a gente já pode ver aqui, né? Gênesis capítulo 11, versículo 28. Não está selecionado. Cadê? Gênesis capítulo 11, versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo na terra de seu nascimento, dos caldeus. Era por ali. Então, referindo-se ao mesmo império, né? Então, Isaías fala de Babilônia e caldeus, referindo-se ao mesmo império, tá bom? Então, o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. Então, ficava bem claro, né? Deus não tem como esconder nada de ninguém. Então, meus amados irmãos, a gente conclui aqui, aqui está a conclusão, tão importante quanto, né? Está aqui a conclusão. Vamos analisar um pouco aqui a conclusão. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento. Olha aí,
né? Então, os julgamentos divinos na história mostram o pecado não fica sem ser punido, tem que ser punido, né? O pecado precisa ser punido porque Deus é santo. Então, qual é a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento, né? Arrependimento e da fé. Temos que ter fé que Deus perdoa os nossos pecados. Então, Israel não tinha desculpa. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância ou falta de entendimento, né? Não podia dizer que não sabia. Olha aí a importância, mais uma vez, para hoje também. Quem é que vai chegar diante de Deus e dizer que não sabia? Né? A Igreja do Senhor está anunciando. Nós temos hoje várias formas de anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nunca hoje recebeu, né? Quem é a pessoa nesse mundo que nunca recebeu uma mensagem no seu celular falando, né, a respeito do Senhor Jesus? Então, não há desculpa, né? Não pode se dizer, eu não sabia. Pois o povo dispunha de Moisés, primeiramente, né, falando deles, do ensino dos antigos sábios, né, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes, certo? Então tudo isso eles tinham. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade, tá bom? Então, Deus que nos abençoe. Muito obrigado por assistir, né, por nos ajudar. Deus fique com todos, em nome de Jesus.